Nesta aula nós vamos aprender a criar uma função aninhada, bem como revisar a função si. Nesta planilha que nós preenchemos na aula anterior, nós colocamos a seguinte situação. O atleta, para participar do campeonato nacional, ele teria de ter a idade maior ou igual a 18 ou o número de medalhas maior ou igual a 10. E para participar do Mundial, a idade teria de ser maior do que 18 e número de medalhas maior do que 10. Para cada uma dessas situações, o Excel responde verdadeiro ou falso. Só que a palavra verdadeiro ou falso soa de uma forma estranha para essa planilha, pois não fica bem claro qual que é o resultado final. Para isso, nós vamos colocar uma função si, junto com a função ou e junto com a função i. Colocar uma função dentro de outra é o que chamamos de funções aninhadas. Sempre que você for fazer uma função um pouco mais complexa, você deve fazer sempre as funções por partes. Monte uma função, depois monte a outra. Quando você estiver com um pouco mais de prática, você pode fazer as duas funções juntas. Nesse caso, nesta célula, existe essa função ou. E eu quero colocar a função si junto com esta função. Então, nós vamos aninhar a função. Primeiro passo, duplo clique na célula, ele exibe a função atual que está lá. Antes do ou, eu vou colocar a função si. Veja bem, escrevo si antes do ou, abro o parêntese, e aí o si está me pedindo um teste lógico. Nesse primeiro momento, vamos esquecer o ou e vamos focar a atenção no si. O si me pede um teste lógico. Se esse teste lógico der verdadeiro como resultado, ele vai exibir o que está depois do ponto e vírgula. Caso contrário, se esse teste lógico der falso, ele vai exibir o valor que está depois do segundo ponto e vírgula. Neste caso, nós sabemos que esse teste lógico está dando verdadeiro. Então, aqui está o ou. Esse ou eu vou utilizar todo ele como teste lógico da função si. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. Veja bem, o teste lógico do si ficou sendo o ou. E se esse ou responder verdadeiro, o que é que vai acontecer? Então, se realmente o aluno tem a idade maior ou igual a 18 ou as medalhas maior ou igual a 10, se isso é verdadeiro, vai ser apto. Ou, caso contrário, se não atender nenhuma dessas condições, ele não tiver a idade maior ou igual a 18 e não tiver um número de medalhas maior do que 10, ele estará inapto. Então, veja bem, utilizei duas funções. O ou passou a ser o teste lógico do si. Veja que quando eu seleciono, o que fica negrito? O teste lógico. O apto é o valor se o teste lógico der verdadeiro. E inapto é caso o teste lógico der falso. Lembrando que o ou só vai dar falso se as duas condições não forem verdadeiras. Ok? Vou pressionar Enter e o que aparece? Apto. Por que aparece apto? Porque o ou respondeu verdadeiro. Vamos voltar agora àquele recurso que nós aprendemos na aula anterior, que é o avaliar fórmula. Para isso, basta clicar na célula, clicar no botão avaliar fórmula e lá será exibida a função. Veja bem, a primeira coisa que o Excel vai fazer é pegar o que está no E3. Clico avaliar, ele pegou o que está no E3, que é o número 20. Aqui está, trouxe para dentro dessa caixa de diálogo o número 20. 20 é maior ou igual a 18? Verdadeiro ou falso? Ao clicar em avaliar, verdadeiro. Para o ou, se apenas um for verdadeiro, ele retornará o resultado como verdadeiro.
Vou avaliar no próximo passo. O próximo passo ele vai pegar o que está no F3. E o que está no F3? Número 10. Clico em avaliar, buscou o número 10 e agora fará o teste lógico. 10 é maior ou igual a 10? 10 não é maior, mas é igual. Então vai retornar verdadeiro. Avaliar. Os dois retornaram verdadeiro. Quando o OU retorna os dois verdadeiros, ele exibe verdadeiro. Avaliar de novo, veja que o OU desapareceu, exibiu somente o resultado verdadeiro. E esse resultado verdadeiro foi para a função se. A função se, sempre que recebe como verdadeiro um resultado de um teste lógico, ela exibe ou faz o cálculo do que está após o ponto e vírgula. Caso contrário, a segunda opção. Veja bem, então, se verdadeiro, apto. Clique em avaliar, apareceu apto. Duplo clique e ele repetirá o processo para todos. Então, este jovem está inapto. Por quê? A idade não é maior ou igual a 18 e não tem um número maior ou igual a 10, que é o mínimo necessário para que ele esteja apto para o nacional. Certo? Para o campeonato mundial, nós utilizamos a função i. E vamos fazer a função alinhada novamente. Duplo clique na célula. Coloco a função se, abro parêntese. O i, da mesma forma, vai ser o teste lógico da função se, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, mesma situação anterior, o atleta está apto, ponto e vírgula. Caso contrário, se os dois resultados não responderem verdadeiro, o resultado será falso, que é inapto. Fecho aspa, fecho parêntese. Mesmo recurso utilizado para a função OU. A diferença, novamente, repito, é que para a função i, os dois testes lógicos têm que responder verdadeiro. Se os dois testes lógicos responderem verdadeiro, ele escreverá apto, caso contrário, inapto. Pressiono o Enter, veja bem, o aluno está inapto. Por quê? A idade dele é maior do que 18, mas o número de medalhas não é maior do que 10. Ele é igual a 10. Então, nesse caso, está sendo utilizada a função i. É obrigatório que ele tenha idade maior do que 18 e número de medalhas maior do que 10. Como não atende a esses dois requisitos, esse atleta está inapto. Vou clicar, duplo clique na alça de preenchimento e ele vai estar preenchendo para mim todos os atletas que estão aptos ou inaptos. Foi possível chegar a esse resultado unindo as funções ou, função i, função se. E juntando elas, nós fizemos um alinhamento de funções.